O Estado eficiente é impossível. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou comentar ao som dessa chuva, que eu espero que não esteja fazendo ruído para vocês, sobre esse mito do liberalismo e do neoliberalismo, de Estado eficiente, de ação estatal eficiente e todas essas questões que também perpetram pelo... Nossa, me confundi bastante. Perpetram pela própria política. Enfim, vamos começar. O que é essa ideia de Estado eficiente, de ação eficiente estatal, de Estado eficiente, de coisas eficientes relacionadas ao Estado? Essas ideias são muito propagadas pelo liberalismo e logo após ele pelo neoliberalismo, e que vão trazer essa ideia de que de alguma forma o Estado pode ser eficiente e que algum nível de Estado é eficiente, o que é completamente equivocado. Eu vou fazer a refutação desse tipo de pensamento baseado numa leitura que eu tive. Ainda não concluí o livro, né? Eu comecei a ler há um ano atrás, só que eu acabei enrolando bastante, que é o livro Ação Humana, de Ludwig von Mises, um autor austríaco de economia. Lá para primeiro um terço do livro dele, ele vai falar sobre uma coisa chamada cálculo econômico. Os senhores devem perceber, os senhores que já são mais antigos, que eu de alguma forma já comentei sobre cálculo econômico, mas ainda não expliquei ele. O que é cálculo econômico? Partimos das premissas que pessoas têm desejos e têm vontades. E as pessoas têm vontades, então por elas quererem algo, elas acabam por agir. Sempre que uma pessoa age, que um indivíduo age, ele age para suprir um desconforto que ele sente. Então, quando a pessoa tem fome, ela pode agir buscando alimento para suprir esse desconforto. Quando a pessoa quer ajudar, por exemplo, um morador de rua, ela vai suprir o desconforto dela porque ela vai se sentir pior se ela não ajudar. Ela sente que ela precisa ajudar aquela pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que é musicista, que é músico, vai querer tocar seu instrumento porque ela se sente bem, porque ela sente que é melhor ela tocar do que não tocar. Então, em resumo, todas as ações humanas têm esse propósito de suprir um desconforto que as pessoas sentem. E as vontades e desejos das pessoas vão mudar com o tempo e não tem como, de forma alguma, rastrear quais são as vontades e os desejos de todas as pessoas ao mesmo tempo. E é aí que nasce o problema do cálculo econômico, porque quando você tem um Estado e o Estado de alguma forma quer centralizar e dificultar as ações do mercado, ou seja, quando o Estado quer, por exemplo, produzir bens e distribuir para as pessoas, ou quando ele quer redistribuir renda, ou quando ele quer de alguma forma incentivar uma coisa e desincentivar outra, quando ele quer criar uma lei, ele nunca vai conseguir atingir uma total eficiência, porque as pessoas que criam e que aplicam as leis e que criam e aplicam as ações do Estado e as políticas públicas, as políticas econômicas também, essas pessoas elas não têm os dados das vontades individuais de todas as pessoas ao mesmo tempo e a todo momento. E elas não têm também a capacidade de modificar e se adaptar a essa situação numa velocidade tão rápida quanto o mercado. Então, o que acontece é que, por exemplo, em exemplos mais extremos, sociedades socialistas e comunistas em que as pessoas não são donas dos meios de produção e não existe propriedade privada dos meios de produção, não há uma distribuição ótima, ou seja, uma distribuição melhor possível na questão da eficiência dos bens e serviços. Não há essa distribuição porque o Estado e as pessoas que estão por trás dele não conhecem quantos habitantes tem em cada lugar, não sabem os desejos dessas pessoas em determinado momento, não sabem as mudanças que as pessoas sofrem, e as vontades das pessoas mudam com o passar do tempo, muito rápido, às vezes questões de segundos, a pessoa muda completamente o que ela queria fazer e o que ela queria consumir. E o Estado não consegue de alguma forma calcular isso e de alguma forma distribuir isso da melhor forma possível. E o Estado não conseguindo distribuir isso da melhor forma possível, a tendência é que sempre que ele age na economia, de qualquer forma, ele interfere no mecanismo do mercado e gera um grau subótimo de produtividade e subótimo de alocação de recursos, principalmente.
Então o que vai acontecer é que sempre que o Estado intervir, sempre que o Estado quiser atrapalhar, quiser ajudar ou quiser simplesmente modificar alguma coisa, ele vai diminuir a produtividade e a alocação de recursos no mercado, porque essa é a função do mercado. O mercado existe como essa forma de alocar recursos e de possibilitar que pessoas consumam os mais variados bens, tão quanto elas queiram, baseado no mecanismo de preços. Quando você tem uma situação do mecanismo de preços, ou a abolição completa dele, em casos mais extremos, o que vai acontecer é que o Estado vai fazer com que a produção seja menor e a alocação de recursos, principalmente, seja pior. E você vai fazer com que pessoas passem fome ou pessoas não tenham os bens que elas querem ter a todo momento. E o mercado, ele traz a solução para isso com o mecanismo de preços. Quando, por exemplo, digamos que tem um produtor A e tem o consumidor A. E digamos que o produtor A é um grupo de fazendeiros e o consumidor A é um grupo de consumidores que consomem dessas fazendas. Digamos que, então, que os consumidores A e os produtores A e os consumidores A estão negociando e estão tendo um mercado ali entre eles. Se tem algum problema com a produção dos produtores, se há algum problema, uma diminuição na safra por algum motivo, o que vai acontecer é que vão ter menos coisas no mercado, né? Vão ter menos daqueles bens no mercado. Como eles são bens escassos, senão eles não seriam produtores que vendem, o que vai acontecer é que a tendência é que os preços, num caso em que a produtividade é menor, a tendência é que os preços vão subir, porque vai ficar mais escasso aquele determinado bem. Já em contrapartida, se a produção for mais alta do que o normal, a tendência é que os preços diminuam por conta do mecanismo de competitividade e também por ter uma maior facilidade de alcançar aquele bem. Então, por ter mais daquele bem, e ele também precisa vender aquele bem, porque os bens, por via de regra, não são infinitos, né? Eles não duram para sempre, nem em durabilidade, e nem tem infinitos deles. O que vai acontecer é que, quando os produtores produzirem mais, o preço vai diminuir, vai ser vendido mais, então vai ser vendido proporcionalmente. Se os produtores produzem menos, o preço sobe e consomem menos, então não vai faltar no mercado em nenhuma das opções. Nunca vai faltar de determinado bem, a não ser que ocorresse uma catástrofe muito grande que fizesse com que a produção daquele bem sumisse, deixasse de existir por algum motivo em determinado momento, ou ela diminuísse absurdamente. Mas isso logo seria corrigido pelo mecanismo de preços. Então a tendência é que ao longo prazo sempre tem bens no mercado livre, porque tem essas questões tanto na produção quanto no consumo. Se os consumidores não querem mais consumir tanto daquele bem, a tendência é que aquele bem vai diminuir de preço. Então, quando o bem diminui de preço, os produtores vão querer produzir menos daquele bem, então vai equilibrar novamente. Então, quando um decide produzir mais, o preço vai diminuir e vão consumir mais. Quando um decide produzir menos, o preço vai subir e vão consumir menos. Então tem esse equilíbrio a longo prazo que existe no mercado. E esse é o mecanismo de preços, esse é o cálculo econômico. Porque o preço nada mais é do que um dado histórico que demonstra quanto algo vale em determinado momento com relação a outra coisa, né? No caso dos preços aqui no Brasil, é com relação ao real, mas poderia ser com relação ao dólar, com relação ao euro, com relação ao Bitcoin, com relação a qualquer outra coisa, qualquer outro meio de troca, ou até mesmo com relação a escambo, que seria uma economia mais primitiva e que teria alguns problemas. Inclusive eu posso fazer um vídeo sobre moeda e como foi, para que serve a moeda, quais as funções da moeda, o que é moeda. Mas esse não é o intuito desse vídeo. O que se tem que saber é que o Estado, em todas as ações que ele faz, ele distorce esse mecanismo. Então, quando ele coloca impostos, ele faz com que os produtores produzam, eles estão produzindo muito, mas o preço final dos produtos deles sobem. E aí, com os preços dos produtos finais subindo, eles vão vender menos. Então, com os produtores vendendo menos, vai ter uma tendência que eles lucrem menos, porque eles vão ter que pagar impostos, então eles aumentaram o preço. E sempre que um empresário sofre com algum tipo de imposto, ele é obrigado a aumentar o preço do produto dele, ou ele recebe esse dano diretamente. Se ele não aumentar o preço do produto dele, ele não vai ter mais lucratividade, ou a lucratividade dele vai diminuir. Mas se ele aumentar o preço, por ele ser um vendedor, ele já acredita que
aumentar o preço é desfavorável, porque se fosse favorável ele já teria aumentado. Então, se ele não aumenta o preço de determinado bem, é porque ele acredita que não vai ser favorável para ele não vai vender, ele não vai ter uma lucrabilidade maior se ele aumentar o preço. Então, quando o Estado cria, por exemplo, impostos sobre a linha produtiva e sobre os produtos, e impostos sobre o consumo, vai acontecer que o empresário vai receber um ônus por isso e também o consumidor vai receber um ônus por isso, porque vai ter uma diminuição na produção e um aumento do preço. Na verdade, vai ter um aumento do preço e, consequentemente, vai ter uma diminuição na produção daquele bem, porque já não vai mais valer tanto a pena. Então, quando o Estado cria impostos, isso acontece, é uma distorção. Quando o Estado cria incentivos e coisas assim, também é uma distorção, porque você distorce o mecanismo de concorrência e coisas nesse sentido. Então, o que acontece é que o cálculo econômico serve para explicar as ações humanas, no sentido de esse cálculo não é feito por nenhuma pessoa, porque ninguém tem acesso a todos os dados e todas as informações sobre a mente de todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, o mecanismo de preços é a melhor forma de organizar a alocação de recursos numa sociedade e faz com que seja produzido o máximo de bens possíveis e que seja consumido o máximo de bens possíveis pela maior quantidade de pessoas. E a tendência é que o bem-estar geral da sociedade seja mais alto quando há livre mercado. Não há como ser diferente disso. Não há como, por exemplo, uma situação em que, se o Estado intervir, o bem-estar geral da sociedade vai aumentar. Não, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é que o bem-estar de alguns pode aumentar, mas em geral não vai aumentar. Porque sempre que o Estado mexer nisso, vai atrapalhar a alocação de recursos na economia, então vão ter menos bens sendo comercializados e pessoas vão ter acesso a menos bens. Então é isso. Esse é um resumo do que fala em uma partezinha desse livro aqui. Esse livro é bastante interessante, eu posso fazer mais vídeos comentando sobre ele, mas eu não sei ainda se eu vou fazer. Eu tenho que ter coragem para terminar de ler, eu acho que eu parei na página 400 e bolinha. Ele tem 1000 e poucas páginas, ele é bem grande. Mas eu recomendo, tá? Eu não li todo, mas até onde eu li ele é muito bom. Principalmente as 100 primeiras páginas que falam de praxeologia. Mas esse não é o assunto do vídeo. Foi só uma recomendação. Espero que não tenha tremido muito, que eu joguei ele aqui na minha cama. Espero que a chuva não tenha atrapalhado a experiência de vocês. E é isso. Eu sou o Lúcius e amanhã ou depois eu volto com mais um vídeo. Eu disse que ia fazer vídeo todo dia, mas eu tô enrolando um pouco, porque eu sou meio enrolado mesmo. Mas eu tô tentando ajeitar minha rotina. Agora que eu vou ter um final de semestre da minha faculdade, né, que acaba hoje, graças a Deus, eu vou poder gravar vídeos com maior facilidade e eu espero conseguir gravar todo dia. Eu sei que eu consigo gravar todo dia, mas às vezes eu enrolo mesmo. Eu peço perdão aos senhores por isso. Mas esse é o vídeo de hoje. Obrigado.